Olá, hoje nós vamos abordar um assunto que diz respeito a todas aquelas pessoas que desejam viver mais e melhor. E por incrível que pareça, a chave disso é ter uma boa saúde intestinal. Então, vocês vão entender o que eu estou falando nessa apresentação, de qual é a relação entre viver mais e ter uma boa saúde intestinal. Então a gente sabe, nos últimos anos a gente teve muitos avanços na medicina e um deles foi o conhecimento de que o intestino ele tem funções muito mais importantes e muito mais diversas do que aquelas que se pensava no passado. Então a gente sabe hoje que o intestino, além de absorver nutrientes, né, ele tem função na regulação do sistema imune, defesa contra a infecção sistêmica, defesa contra o câncer, ele regula o sistema nervoso central, ele produz vários neurotransmissores que vão ter ação no sistema nervoso central, além de ter regulação metabólica. Então, diante disso, desse novo conhecimento, se observou que quando o intestino não está saudável, isso vai implicar em várias doenças que vão ter repercussões fora do intestino, mas que a origem inicial tem relação com o intestino. Então, vocês vão ver que o intestino doente vai ter relação com algumas doenças, como depressão, doença autoimune, câncer, obesidade, síndromes metabólicas, como diabetes tipo 2. Um outro conhecimento recente é que o intestino funciona como um segundo cérebro. Porque o intestino produz, ele tem muitos neurônios, né? 500 milhões de neurônios, e ele tem uma comunicação direta com o cérebro, né? E essa comunicação realmente parece influenciar de forma importante nosso estado de humor, né? Porque o intestino produz 30 neurotransmissores. Um exemplo é a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. 95% da serotonina é produzida no intestino, né? E um novo conhecimento foi que essas funções do intestino têm uma relação direta com o microbioma, que são, na verdade, as bactérias que vivem no intestino. Então, essa flora bacteriana intestinal tem um papel fundamental em todas essas funções que eu citei anteriormente, e eu vou resumir brevemente nos próximos slides. Então, microbioma, que nada mais é do que a população de bactérias, né, no intestino, ela participa de funções super importantes, né, que é a regulação do sistema imune, produção de neurotransmissores, proteção contra patógenos, produção de vitaminas, além de digestão de fibras alimentares e ativação e inibição de medicamentos, né. Só para ter um exemplo, a serotonina ela é produzida no intestino. Quando a gente ingere um aminoácido chamado triptofano, ele é transformado em serotonina por várias enzimas. E o produto, o ácido graxo de cadeia curta, que é um produto das bactérias do intestino, esses ácidos graxos de cadeia curta vai fazer com que haja um estímulo da produção, da ação dessa enzima, e vai converter mais triptofano em serotonina. Então, imagine que uma microbiota deficiente não vai produzir essa substância e vai fazer com que haja menor produção de serotonina. Então, notem que a presença de um intestino saudável com a flora bacteriana adequada vai fazer com que a gente tenha níveis adequados de serotonina. Então, resumidamente, esse é um quadro que mostra a relação do microbioma com várias funções do intestino, né? Então, o microbioma está relacionado ao combate de bactérias patogênicas, ou seja, os probióticos, que são as bactérias
intestinais, elas produzem substâncias que inibem essas bactérias patogênicas. Além disso, essas bactérias elas modulam o sistema imune através da regulação da expressão de algumas proteínas, regulação de algumas células de defesa, né? Ela serve como uma barreira intestinal, ela produz, né, um biofilme, que é essa mucina, que é um biofilme que fica na parede intestinal e serve como proteção. Além disso, essas bactérias aumentam a produção de uma proteína chamada proteína de adesão, que mantém as células intestinais juntas para que não haja espaço, nem as células fiquem permeáveis à entrada de bactérias ou de patógenos ou de proteínas. Além de ter ação antitumoral, essas bactérias elas regulam algumas atividades proteicas que realmente impedem o desenvolvimento de tumores e impedem que esses tumores invadam as células intestinais. Então, se a gente tem um processo de desregulação dessa flora bacteriana, a gente chama isso de um processo de disbiose. Então, se essa flora bacteriana não está completamente adequada e o funcionamento dela está ineficiente, né? Se há um desbalanceamento entre bactérias boas e bactérias patogênicas, a gente vai ter o que a gente chama de disbiose, e esse processo vai afetar todas essas funções que são fundamentais, e isso vai ter como consequência a geração de alguns distúrbios, algumas doenças, né? Então, todo esse processo, né, vai ter repercussão como aumento da infecção sistêmica, depressão, porque se a gente vai produzir menos serotonina, isso gera menores níveis de serotonina e está relacionado à depressão. O efeito antitumoral desse microbioma vai predispor ao câncer coloretal, né? Se a barreira intestinal está funcionando inadequadamente, isso vai fazer com que haja entrada de proteínas nessa barreira, entrada de células tumorais, entrada de substâncias que causam inflamação sistêmica, né? Síndromes metabólicas como o diabetes tipo 2, e essa imunomodulação desregulada vai também levar ao câncer, né? E a outra coisa é a presença de doença autoimune, porque se a barreira intestinal está com defeito, algumas substâncias que não teriam contato com o nosso organismo, com a circulação, essas substâncias vão entrar na nossa circulação e fazer com que o nosso organismo reaja produzindo anticorpos, e isso pode desenvolver doenças autoimunes. Então, quais são os indicativos de que uma pessoa pode estar com disbiose? A gente tem inúmeros sintomas que podem estar relacionados. Esses sintomas podem servir como um dado indireto de que realmente pode estar havendo algum processo de disbiose, ou seja, algum processo de desregulação da flora intestinal. Então nós temos desde intolerância alimentar, até má absorção de gordura, fibromialgia, obesidade, diabetes tipo 2, síndrome do intestino irritável e até doenças do sistema nervoso central como Parkinson e Alzheimer, né? O que a gente tem de evidência na literatura a respeito da relação de microbiota e longevidade? Nós temos vários estudos clínicos mostrando essa relação. Eu trouxe aqui alguns exemplos só. Um estudo japonês que estudou idosos mais de 100 anos e fizeram a comparação, estudaram a microbiota desses idosos e viram que tinham um perfil de microbiota diferente de pessoas mais jovens, mostrando que o perfil da microbiota pode ter realmente relação com longevidade, né?
Outro estudo clínico mostrando que pacientes com depressão tinham uma microbiota diferente de pacientes sem depressão. É um dado aí que confirma então, né, que a microbiota é fundamental nessa produção de neurotransmissores. E vários estudos que correlacionam a microbiota e câncer coloretal, isso já está bem estabelecido, né? E outros tipos de doenças relacionados a essa desregulação da microbiota, como diabetes, obesidade, esclerose múltipla, doença autoimune como lúpus, artrite reumatoide. Então, vários exemplos clínicos de estudos comprovando essa relação. O que é que a gente pode fazer para ter uma saúde intestinal boa e melhorar a nossa chance de viver mais? Eu vou falar sobre algumas dicas. E a primeira dica é, sem dúvida, mastigar bem o alimento. A gente sabe que a mastigação adequada aumenta a superfície de contato, de atuação com enzimas, e essa digestão adequada faz com que todos os alimentos sejam digeridos de forma adequada, e isso faz com que não haja aquela produção, superpopulação de bactérias e a utilização dessas bactérias quando você tem, por exemplo, proteína alimentar não digerida e que segue no intestino delgado e no cólon. Isso faz com que essas bactérias utilizem essa proteína não digerida e produza toxinas. Então isso é um fato que já melhora a função intestinal de uma forma geral. A gente sabe que produtos industrializados têm relação com diversos tipos de doenças, né, principalmente câncer. Então, evitar produtos industrializados é uma boa solução. Trouxe um exemplo aqui de emulsificantes, que são alguns emulsificantes utilizados em vários alimentos, né? Como o polissorbato 80 e a carboximetilcelulose. Eles fazem com que a mistura do alimento se mantenha estável, né? Utilizado em sorvete, em vários outros alimentos. E esses emulsificantes, eles arrastam esse muco intestinal, que é uma barreira de proteção intestinal, e isso faz com que o intestino fique mais exposto e mais vulnerável à ação de patógenos, de proteínas e de várias outras substâncias. O probiótico nada mais é do que as bactérias que vivem no intestino. Então a gente sabe que esse equilíbrio entre bactérias boas e bactérias patogênicas é muito importante para uma saúde intestinal adequada. E o que a gente sabe é que o uso de antibiótico, né, seja porque causa qualquer causa, né, qualquer antibiótico, esse antibiótico destrói essas bactérias boas e aumenta a proporção de bactérias patogênicas. Isso causa uma desregulação da flora bacteriana. Então há uma recomendação para reposição de probiótico após o uso de antibiótico, né? Existem prebióticos, né, naturais na dieta que podem ser utilizados, e essa reposição de probiótico pode ser também de forma em forma de cápsula, né? Então após o antibiótico acaba sendo interessante repopular o número de bactérias. É como a gente tivesse um ecossistema, né? A microbioma funciona como um ecossistema, como uma floresta, tudo funciona perfeitamente. E aí, depois de uma queimada, você vai ter uma destruição de, né, vários elementos. E é importante, então, que essa população seja replantada para que a gente volte a ter uma saúde intestinal adequada. Eu trouxe um exemplo aqui de um probiótico que
tem efeito benéfico, né? Tem vários estudos mostrando efeitos benéficos. Esse é o Lactobacillus reuteri. Esse é só um exemplo, existem vários outros. Considerada a bactéria da paixão e da juventude, porque ela estimula a produção de ocitocina, que é um hormônio relacionado à empatia e conectividade, né? Chamado hormônio da paixão. Esse lactobacillus ele aumenta a produção de testosterona, ele produz bacteriocinas, que são substâncias que agem como se fosse antibiótico natural, que inibe o crescimento de bactérias patogênicas. Ele tem um efeito anti-obesidade, né? Então isso ajuda até a perder peso. E vários estudos relacionados a esse Lactobacillus reuteri com benefícios clínicos, né? Esse é um estudo experimental conduzido pela MIT, né? Estudo animal em camundongos, mostrando que a reposição de Lactobacillus reuteri em alguns camundongos aumentava a produção de ocitocina, fazia com que esses camundongos tivessem uma pele mais firme, uma aparência mais jovem. Esses camundongos tinham uma melhor cicatrização, uma força muscular melhor e tinham um aumento da libido, né? Mostrando que a microbiota pode realmente influenciar não só nosso comportamento, mas nossa possibilidade de viver mais, né? Eu falei de probiótico, que são as bactérias. Prebiótico é o alimento das bactérias. Então, se a gente quer ter uma flora bacteriana adequada e regulada, é importante que a gente a alimente de forma adequada. Então, o uso de prebiótico, né, que são vegetais, leguminosas, frutas, é importante para que a gente tenha uma saúde da microbiota. Então a gente sabe que uma dieta sem esses prebióticos vai causar a morte dessas bactérias boas, né, que consumem o prebiótico. Isso faz com que haja um aumento da população de bactérias que consumem não só o prebiótico, mas que consomem o muco intestinal como forma de se alimentar. Então esse aumento dessa bactéria, como essa Arquemância, o aumento exagerado, né, dessa bactéria, ela vai fazer com que haja esse consumo do muco intestinal. Isso vai reduzir a nossa barreira de proteção intestinal e expor a gente a patógenos e a maior chance de infecção, inflamação sistêmica, né? Uma outra dica é reduzir a quantidade de consumo de trigo, né? A gente sabe que o trigo tem proteína, né, que é o glúten e outra gliadina. Essas proteínas do trigo, elas atuam nessa barreira intestinal, fazem com que haja uma redução da proteína de adesão celular, né? E quando há essa redução dessa proteína de adesão celular, há um aumento da permeabilidade do intestino. Isso faz com que não só bactérias, vírus, toxinas e até proteínas passem para a corrente sanguínea e causem processo de risco para o organismo, né? Que isso vai causar má absorção de nutrientes, vai causar doenças autoimunes, intolerância alimentar, inflamação sistêmica. Então, uma série de problemas relacionados a esse aumento da permeabilidade da barreira intestinal causada pelo glúten, né? O exercício físico, a gente sabe que tem um efeito benéfico no intestino, porque o exercício libera alguns hormônios que regulam a motilidade intestinal. A prática de exercício reduz o risco de câncer coloretal e aumenta a sobrevida daqueles pacientes que têm câncer coloretal. Então, é uma recomendação que deve estar sempre na nossa cabeça.
Em relação a suplementos que podem ser utilizados para melhorar a flora intestinal, eu vou citar alguns aqui. O primeiro deles é a cúrcuma, que é o açafrão da terra. O composto bioativo é a curcumina. E tem várias ações no corpo, não só no intestino, né? Tem ação anti-inflamatória, antioxidante, modula o sistema imune e além disso serve como um pré-biótico, né? E previne, tem relação, né, com prevenção de câncer e depressão. Como é que a cúrcuma funciona? Ela melhora a barreira intestinal, né? Ela inativa o LPS, né? LPS são lipopolissacarídeos, que são produtos da degradação da bactéria. Então, quando a bactéria morre, libera esse produto, né? LPS. Esse LPS, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai para a corrente sanguínea e causa um processo inflamatório sistêmico, né? Então, causa inflamação sistêmica. Então, a cúrcuma ela inativa LPS, ela estimula essas células de Paneth do intestino a produzir um peptídeo antibacteriano para destruir essas células patogênicas. Ela estimula também essas células colônicas a produzir a fosfatase alcalina intestinal, que inativa o LPS, né? E existem vários estudos mostrando que a cúrcuma realmente melhora essa relação entre bactéria boa e bactéria patogênica no intestino. Então são vários trabalhos, isso não é uma suposição teórica, vocês podem ver aqui tem mais de 50 trabalhos experimentais com linhagens celulares mostrando realmente o efeito da cúrcuma no intestino, né? Além desse efeito, a cúrcuma tem um efeito anti-inflamatório tanto local e sistêmico. Ela é utilizada até para doença inflamatória intestinal, porque ela faz uma mediação da reação inflamatória através da inibição da via inflamatória NF-kappa-beta, COX-2 e TNF-alfa. Isso faz com que haja uma menor inflamação, não só intestinal, mas uma menor inflamação sistêmica. Além de ter efeito anticâncer, né? Tem vários mecanismos de efeito anticâncer. Um deles é inibição dessa via de mTOR, aumento da expressão de P53, que é um gene supressor tumoral. E além disso, tem um efeito modulação epigenético, né? Da expressão de alguns genes supressores de tumor. E além disso, a cúrcuma tem sido estudada também como um potencial sensibilizante de células resistentes à quimioterapia, né? Ela inibe clones resistentes da quimioterapia. Então, tem vários estudos sobre cúrcuma e esses efeitos no câncer coloretal, estudos clínicos, prospectivos. Então, a evidência é uma evidência que cada vez mais se está estudando esses efeitos, né? E realmente parece ter algum efeito nesse sentido. Um outro suplemento é o ômega 3, que a gente sabe que tem efeito cardioprotetor, melhora o colesterol, melhora a cognição, faz a modulação também inflamatória. Mas no intestino, o ômega 3 ele realmente equilibra a microbiota, estimula o crescimento de bactérias que produzem o muco intestinal, que faz parte da barreira intestinal, melhora essa barreira, aumenta essa produção de fosfatase alcalina intestinal, que inativa o LPS, igual a cúrcuma, e tem uma ação anti-inflamatória também, local e sistêmica. Um outro suplemento é a vitamina D, que está relacionada à melhora da imunidade. Ela regula vários genes, a expressão de vários genes, está implicada na prevenção de câncer e tem ação também anti-inflamatória. No intestino, a vitamina D, ela também atua na barreira intestinal, ela modula essa resposta inflamatória intestinal, ela equilibra a microbiota intestinal, regula alguns genes pró-inflamatórios. Tem vários estudos mostrando a relação vitamina D, doença inflamatória intestinal e até a sua utilização como forma
de tratamento. Uma outra coisa relacionada à saúde intestinal é o uso de inibidor de bomba de próton. Então a gente sabe que o uso crônico de inibidor ele tem um efeito muito deletério na microbiota intestinal. Ele tem uma alteração dessa microbiota até maior do que o próprio antibiótico, né? Porque a acidez do estômago é um protetor contra o supercrescimento de bactérias. Então, se você tira essa acidez, acaba expondo e tornando o intestino vulnerável ao crescimento de bactérias patogênicas, né? Então, o uso crônico está relacionado à alteração do perfil de bactérias, né? Então, aumento da população de bactérias patogênicas. Então, a utilização de inibidor de bomba de próton, como omeprazol, pantoprazol, deve ser realmente restrita, né? Porque a gente sabe que o impacto dele na saúde intestinal é muito importante. Então, resumindo aqui as dicas para um intestino saudável: mastigar bem os alimentos, tentar não utilizar produtos industrializados, né? Menos embalagem, mais cascas, isso é mais saudável. Consumir regularmente alimentos probióticos e prebióticos, fazer exercício físico. O estresse, gerenciar o estresse tem relação com alteração também da flora intestinal, da saúde intestinal. Reduzir o consumo do glúten. Alguns suplementos que podem ser utilizados para melhorar essa saúde intestinal. Evitar o uso crônico desses omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. E repor o probiótico após o uso de antibiótico. Então, nós levamos 2.500 anos para entender, né, o que Hipócrates já falava 2.500 anos atrás, da importância do intestino na nossa saúde e a importância da saúde intestinal para que a gente tenha uma vida mais longeva e uma vida com qualidade melhor, né? Então, Hipócrates já falava que uma má digestão é a fonte de todo mal e que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, né? Que a morte mora no intestino, né? Pelo menos começa no intestino. Então, esses são conhecimentos novos e que realmente hoje em dia a gente começa a ter certeza de que Hipócrates estava certo já há 2.500 anos atrás. Então é isso, agradeço, obrigado.